Qual a diferença entre atendimento psicopedagógico para atendimento de reforço escolar? É sobre isso que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo. Meu nome é Bianca Simão, eu sou psicóloga e psicopedagoga. Se você ainda não me acompanha aqui no YouTube, já se inscreve aqui no canal para você não perder os conteúdos, tá bom? Então a intenção desse vídeo de hoje não é causar brigas entre o professor particular, o professor de reforço ou o psicopedagogo que desenvolve ali um acompanhamento psicopedagógico, tá? Mas é sim trazer com clareza a diferença de cada uma das duas atuações e sim fortalecer, né, essas duas atuações, serviços que são tão importantes para a vida da criança e do adolescente. Então vamos entender um pouquinho qual a diferença de cada uma das atuações na prática profissional. Então é importante eu trazer essa diferença aqui para você, até para você, profissional, ter muita clareza e explicar isso para a família, porque acontece muito da família entrar em contato com o psicopedagogo, querendo que o profissional faça apenas tarefa com o filho e não entende de fato, né, qual o objetivo, qual o papel ali do psicopedagogo no âmbito clínico. Então é importante você ter essa clareza para explicar para a família quando ela te procurar, para você explicar para a família qual é o real papel do seu trabalho, o que o seu serviço, né, desenvolve, qual que é o objetivo, qual que é o propósito do seu trabalho. E tá tudo bem você, psicopedagogo, também desenvolver um outro serviço, que é o serviço de reforço escolar. Mas você tem que ter bem claro qual que é a diferença do meu serviço de reforço escolar para o meu serviço de acompanhamento psicopedagógico. Eu tendo isso muito bem claro, eu consigo sim explicar para a família essa diferença sem impactar ali na minha carreira, no meu serviço, sem desvalorizar o meu trabalho. Então vamos lá, qual que é o papel do serviço de reforço escolar, tá? Assim como o nome já diz, ele vai reforçar o conteúdo pedagógico da escola. Então, o professor particular, o profissional da pedagogia ou da psicopedagogia que for ter esse serviço dentro da sua carreira, né, de reforço escolar, ele vai auxiliar as crianças em conteúdos escolares. Então, a criança que às vezes está com uma dificuldade escolar em uma matéria específica, em português, em matemática, e precisa, né, reforçar esses conteúdos específicos, reforçar ali com um profissional da pedagogia, um profissional da psicopedagogia que desenvolve esse serviço de reforço escolar. Então, o reforço escolar, ele não vai avaliar o desenvolvimento da criança, ele não vai avaliar a aprendizagem da criança, ele não vai usar, às vezes, instrumentos, né, que ali no serviço da psicopedagogia clínica, fazendo uma avaliação, ele utilizaria, tá? Então é algo ali mais superficial. Quando eu falo superficial, não tô falando que não é importante, tá? Não é isso, é importante sim. Igual eu falei no começo do vídeo, as duas atuações, os dois serviços precisam se unir, se fortalecer, tá? Mas ela não vai avaliar de fato, não vai fazer uma avaliação para depois intervir, igual um acompanhamento psicopedagógico faria, tá? Então o reforço escolar tem esse intuito, reforçar o conteúdo pedagógico, reforçar o conteúdo escolar específico. Então aquela criança que está em semana de prova e precisa estudar a mais em um assunto específico, então cálculo, fração, né? Preciso estudar sobre interpretação de texto, adjetivo, tá? Então esse vai ser o reforço escolar, eu vou reforçar o conteúdo, eu não vou fazer uma avaliação aprofundada igual eu faria no meu serviço de atendimento psicopedagógico. E igual eu mencionei, você tem que ter isso muito bem claro para comunicar isso para a família quando ela te procurar. Porque acontece muito da família entrar em contato com o psicopedagogo querendo reforço escolar, mas quando o profissional entende essa queixa, escuta essa demanda de fato, consegue perceber que, não, essa criança não precisa de reforço, ela precisa sim de uma avaliação psicopedagógica. Então, você tendo essa percepção, essa análise, você vai falar isso para a família. Olha, o seu filho não precisa de um reforço, né? Diante das dificuldades que você está me relatando, um reforço não vai ajudar. A gente precisa fazer uma avaliação psicopedagógica. O que é uma avaliação psicopedagógica? Aí você vai explicar para a família as duas
atuações que você tem, os 2 serviços que você, psicopedagogo, pode ter, tá? E eu tô falando aqui dos 2 serviços, mas você não é obrigada a também ter reforço escolar, tá? Se você é psicopedagoga. Então, cada profissional vai escolher qual serviço vai ter dentro da sua carreira, tá bom? Já o acompanhamento psicopedagógico, a avaliação psicopedagógica, vai ter esse objetivo de avaliar essa queixa que a família trouxe. Vai ter como objetivo identificar a real demanda. Então eu sempre falo, né? O que a família traz está aqui na ponta do iceberg. O que uma avaliação psicopedagógica vai fazer é entender o que está por baixo, quais as dificuldades, os fatores que estão desencadeando esses sintomas que estão visíveis e estão aqui no topo do iceberg. Então, a avaliação psicopedagógica vai ter esse propósito, entender a raiz do problema, por que a criança está tendo essa queixa que a família trouxe, que fatores que estão ali desajustados e precisam de orientação, de ajustes, de intervenções específicas. Esse vai ser o seu papel, por isso que a gente não fica só no âmbito clínico, a gente faz muito esse contato com a família baseado no relato parental, que é muito importante na nossa avaliação. Por isso que a gente entra em contato com a escola, porque é na escola onde tudo acontece, então a gente precisa saber o que está acontecendo, o que já foi feito. Por isso que a gente também vai entrar em contato com outros profissionais. Se essa criança faz acompanhamento com outros profissionais, a gente precisa entrar em contato com esses profissionais para entender, né, o que eles estão levantando, que tipo de avaliação está sendo feita, tá? Então, o trabalho psicopedagógico numa avaliação e intervenção tem esse propósito. Entender a raiz do problema, porque essa criança, esse adolescente está tendo essa dificuldade, está tendo essa queixa, e traçar um plano de intervenção para que essa criança avance nas dificuldades, nas queixas que ela está apresentando, para ela ter uma melhora na sua qualidade de aprendizagem, um melhor desenvolvimento. Então, precisamos entender que os 2 serviços se complementam, tá? Não tô aqui para falar que um é melhor que o outro, mas igual eu falei para vocês, a gente precisa entender essa diferença para falar para a família, né? Para falar nas suas redes sociais. Se você tem esses 2 serviços, você precisa entender para poder mostrar para a família e ela se sentir segura em te contratar por um serviço específico ou um outro serviço específico, para ela entender a precificação desses 2 serviços que têm objetivos diferentes, mas que se complementam. E tem crianças que, dependendo ali da fase que ela tá, da dificuldade que ela apresenta, da queixa que a família traz, realmente ela precisa de um serviço de reforço escolar. Mas vamos supor que ao longo desse reforço, o profissional observa que ela não está avançando e que surgem outras demandas e dificuldades. É aí onde vai entrar uma avaliação psicopedagógica. Ou pode acontecer ao contrário. Pode ser que a criança ela venha para avaliação psicopedagógica com você, que ela avance, chega num ponto que você vai dar alta para essa criança, mas você percebe que ela continua tendo dificuldade em assuntos específicos pedagógicos escolares. É onde o serviço de reforço escolar vai entrar. Então você tem que ter essa clareza, essa segurança da diferença de um e de outro para comunicar isso para a família também, para ela entender o objetivo de um serviço, qual que é o papel de um serviço e qual que é o objetivo e o papel do outro, tá? Então as crianças, elas às vezes vão precisar desses serviços em momentos diferentes aí do seu desenvolvimento e aprendizagem. Às vezes hoje, no momento que ela tá, ela precisa de um reforço. Daqui a um tempo ela pode ter de fato uma dificuldade maior e precisar de uma avaliação, ou vice-versa, igual eu falei. Quando ela era criança, ela precisou de uma avaliação, e aí ela fez intervenção e agora ela tá bem, sem dificuldade, mas passou anos, ela tá entrando na fase de pré-vestibular e precisa fazer reforço escolar, porque tem muito conteúdo e ela precisa de ajuda para estudar. E aí entra o professor de reforço ou o psicopedagogo que tenha esse serviço de reforço escolar, tá? Então aqui não é para falar qual é melhor, qual não é para se entender a prática profissional de cada área, entender qual é o objetivo de cada uma e entender como as duas se somam, se complementam, tá? A gente precisa valorizar as duas profissões, as duas atuações, os 2 serviços,
porque os dois têm demandas aí profissionais, demandas, né, de público no mercado, tá? Basta a gente encontrar e achar essas crianças, adolescentes, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, que tenha compreendido de fato a diferença do serviço de reforço escolar e do serviço de acompanhamento psicopedagógico. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você desenvolve algum desses dois serviços já, se você tem clareza dessa diferença e se esse vídeo aqui te ajudou, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!